Fala, minha gente, uma ótima noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estou eu aqui com o Jornal da Joyce e hoje tem sapatada, pisando no vermelho. A gente gosta de pisar no vermelho. Quem será que vai levar hoje a sapatada do dia com este salto agulha perigoso aqui? Façam suas apostas. Gente, hoje eu tenho muita informação para vocês. E eu vou dizer para vocês que praticamente todas as informações mexem no nosso bolso, né? E tem coisa ruim, infelizmente, vindo da Câmara, vindo do Senado, vindo do governo federal, tem Polícia Federal batendo em casa de deputado, tem muita coisa para a gente discutir. Então, vamos começar a nossa discussão. Muito boa noite, bem-vindos a esse espaço de informação, reflexão e debate. E vamos começar, gente, com a farra das contas públicas no Brasil. Se você olha para o lado do legislativo, a porteira foi aberta para gastança com a criação de mais deputados. O assunto está agora sobre a mesa de Lula, que ainda não tomou sua decisão, mas, segundo interlocutores do Palácio, não quer comprar o desgaste com a opinião pública. Do outro lado, temos o executivo, querendo enfiar goela abaixo de todos nós o aumento de impostos com um discurso patético ao estilo Robin Hood fake. A ideia é de que o governo vai sobretaxar os mais ricos para ajudar os mais pobres. São falácias adotadas toda vez que se tenta aumentar impostos no Brasil. Aliás, país que está entre os que mais arrecadam impostos no mundo. O assunto agora está nas mãos do Supremo, que marcou uma reunião de conciliação entre o Executivo e Legislativo, porque houve ali um racha. A queda de braço é grande, gente. Por decreto, Lula aumentou o IOF. E por decreto legislativo, o Congresso derrubou. Agora o STF está mediando esse confronto. Vamos discutir isso com mais profundidade a partir de agora aqui no Jornal da Joyce. E vamos começar com o aumento de deputados na Câmara Federal. Gente, isso é uma certeza. Já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado e o projeto repousa nas mãos de Lula, que vai ter que tomar uma decisão. Sancionar esse aumento de 513 para 531 deputados, gerando um rombo nas contas públicas de mais de 120 milhões de reais por ano, ou vetar o projeto e arrumar uma encrenca com a Câmara, que já está com relação em trapos com o governo. E tem palpiteiro governista para todo lado. Eu andei dando uma xeretada em como é que são os ânimos ali perto do palácio. Tem grupo do PT que quer que o Lula vete o texto, ganhe moral com a população e deixe o ônus lá com a Câmara. Outra parte do partido aconselha Lula a sancionar o projeto, engolir o ônus com a população e se reaproximar de Hugo Mota, da Câmara, no momento em que há importantes projetos para serem votados. Esse é o cenário menos provável, tá, gente? Como Lula não é lá dos mais corajosos, ele deve ficar mesmo em cima do muro, que é uma possibilidade. Ah, essa possibilidade constitucional. É uma terceira via nesse caso: lavar as mãos, fazer nada, deixar que o próprio Congresso promulgue o monstro que criou, ou seja, fique com o ônus todo para ele. Agora, cá entre nós, é inadmissível que num país como o Brasil, que tem uma máquina pública das mais pesadas do mundo, os deputados e senadores tenham a pachorra, a cara de pau, a indecência de criarem mais cargos dentro da Câmara dos Deputados. Vai totalmente no caminho oposto do que deveria ser feito. A gente precisa é de menos dessa gente, de uma reforma administrativa, de menos deputados, de gente qualificada, sim, e de menos amadores do dinheiro público. E eu falo amadores com os dois sentidos, dos que amam e dos que são amadores. De menos papemendas, de gente que trabalha de verdade, e não de gente que, como a grande maioria, só custa caro, aliás, caríssimo, para o bolso do pagador de impostos. Criar mais vagas para deputados ou para qualquer cargo político é uma afronta direta a qualquer cidadão brasileiro que respeite o seu próprio dinheiro e entenda que o buraco negro das contas públicas é de fato infinito. Agora pense você comigo. Que sentido tem ter mais um parlamentar em qualquer cidade brasileira para ser mais uma fonte de custo e de desgosto para o eleitor? Que sentido tem ter mais um picareta entre tantos na Câmara Federal? Todos na Câmara são reprováveis? Todos são picaretas? Não, gente, claro que não. Eu os conheço, mas posso afirmar, sem medo de errar, que a grande maioria é sim. E os fracos que chegam rapidamente entram nos esquemas para sobreviver e se esbaldarem em dinheiro público, benesses e poder. Os poucos que resistem a essa jogatina do Congresso Nacional não sobrevivem politicamente para contar história. Em geral, não são reeleitos. Por outro lado, a gente vê uma sociedade adormecida, muito cansada de reclamar, de tentar exercitar sua cidadania e de quase nunca ser ouvida. Lutar incessantemente cansa, eu sei que cansa. Fiscalizar diuturnamente cansa.
A bandalheira da política brasileira está vencendo o brasileiro pelo cansaço. As pessoas têm suas vidas para tocar, têm trabalho, têm família. Como passar uma vida em manifestações contra a política? É difícil, é quase impossível. Só tem um jeito de mudar isso, gente. É conhecendo de política e conhecendo os políticos. E esse é um dos meus papéis aqui com vocês. Mandando embora os que são mal intencionados, os que são maus de coração, os que são maus de espírito. Nessa queda de braço entre os bons e os maus na política brasileira, os maus têm ganhado de lavada, enquanto os poucos bons perecem. É isso que você quer para a sua vida, para a vida dos seus filhos e netos? Se não está na hora de agir e começar realmente uma ação nas urnas? Bom, espero que sim. Vamos em frente que atrás vem gente. Falando de gente ruim, vamos falar do Lula. Será que essa patada para ele, gente? Será que é ele que vai levar a sapatada do dia? Teve pesquisa hoje da Atlas Intel que mostra que o governo Lula é ruim para 51,2% da população brasileira. O que me assusta é que 41,6% ainda acha o governo bom, um governo que é medíocre, pequeno, cheio de erros, incompetente. Gente, é inacreditável. Mas pelo menos mais da metade da população acordou para a dura realidade que nós brasileiros estamos passando. Lula e sua trupe até que acharam um resultado bom, gente. Até eu me surpreendi, porque eles querem pegar e dar uma revertida nessa história, colocando em prática 2 ou 3 medidas eleitoreiras para tentar levar a eleição de novo. Sem o Bolsonaro, por exemplo, nessa situação, fica quase impossível para Lula. Então, eles precisam do Bolsonaro na disputa. A maioria da população já disse que não quer Lula nem Bolsonaro, eu também não quero. Porque é o péssimo e o ruim numa gangorra, trocando de posição a depender do tema. O Brasil precisa de gente decente e que Bolsonaro e Lula sejam aposentados de uma vez por todas. E vamos ao próximo assunto? Então vamos de IOF, minha gente. Falei da esculhambação da criação de número de deputados, mas também tem a esculhambação da tentativa descarada de aumentar impostos nesse Brasil. É inacreditável e, pelo jeito, a gente vai ter que engolir essa, não vai ter jeito. Hoje, até saiu uma pesquisa que me surpreendeu. 52% consideram o aumento do IOF um erro, mas 44% acham um acerto. Gente, é uma barbaridade. O governo vem com uma retórica que é aquela de sempre. Vamos tirar dos ricos para dar para os pobres, tipo Robin Hood, como eu já disse para vocês. Por que os super ricos pagam imposto no Brasil, pouco imposto? Essas bobagens todas. Emendam as mentiras dizendo que o IOF só será pago pelos ricos por movimentações financeiras no exterior para quem detém capital, ou seja, para os super ricos. É uma falácia. Vamos lá, gente. Todo imposto tem um efeito cascata. Se aumenta o IOF, isso vai ter custo no aumento de crédito. Vai ter um aumento, um custo maior de crédito e todo mundo vai pagar a conta. Os pequenos e microempresários serão altamente castigados porque o crédito ficará mais caro. O cidadão que precisa financiar qualquer coisa vai pagar mais caro, porque tudo depende do custo do crédito, que vai ficar maior. É uma mentira esse discurso bravateiro de Lula e do PT de justiça tributária. O aumento do IOF é só para o governo encher as burras de dinheiro em ano eleitoral e se lambuzar de benesses com a grana pública. Gente, no meio dessa lambança tem o STF, que entrou como mediador da história. O governo fez um decreto, a Câmara derrubou, e aí o STF entrou no meio porque o governo recorreu. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na história, tá? Da Câmara derrubar um decreto do governo. Foram 3 vezes apenas. Quando há demandas entre o governo e a Câmara, ou o Senado e a Câmara, ou outras entidades lá no STF, infelizmente o STF tem decidido majoritariamente a favor do governo. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter que engolir esse aumento de imposto. Gente, é uma coisa absurda. O STF decide quase 90% a favor do governo, então o IOF será uma realidade. Mas que fique claro, o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório. Isso abre uma brecha, inclusive, para uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. É importante frisar que o governo nunca arrecadou tanto imposto como agora. O povo nunca pagou tanto para um governo como agora. Um governo incompetente, mentiroso, uma besta fera do dinheiro público. Os governos, em geral, são perdulários, mas o governo Lula atinge o índice máximo dessa tabela. E aí você pode me dizer o seguinte, pode me dizer com toda razão, mas em outros países não existe uma cobrança de impostos maior
para os mais ricos, para fazer justiça social? Sim, em países mais sérios, em que o dinheiro público é respeitado e não usado como se fosse uma farra na casa da mãe Joana, onde a justiça funciona para deputados, senadores, presidentes, onde o dinheiro é bem aplicado e não usado apenas para fazer campanha política em cima do suado dinheiro do trabalhador, levado compulsoriamente pela cobrança de impostos no Brasil. É bem diferente. Muitos países implementam sistemas de tributação progressiva, onde os mais ricos pagam proporcionalmente mais impostos, visando reduzir as desigualdades e financiar serviços públicos. Mas são países sérios, gente, onde o imposto volta para a população. Dá até gosto de pagar imposto nesses países. Em outras palavras, onde se paga e se vê o retorno, onde realmente o imposto é um investimento. Eu vou te dar dois exemplos aí, onde há taxação sobre grandes fortunas ou altas rendas e onde realmente a coisa funciona. Estados Unidos. Bom, imposto de renda federal progressivo com alíquotas de até 37% para rendas acima de 609 mil dólares para casais. Esse dado é de 2023. Noruega. Noruega combina impostos progressivos sobre a renda, até 38,2% para altas rendas, com imposto sobre o patrimônio líquido de 1,1% para fortunas acima de 1,7 milhão de coroas norueguesas, cerca de 150 mil dólares. Mas esses recursos sustentam um robusto estado de bem-estar social, com educação e saúde gratuitas, além de infraestrutura de ponta, né? À exceção dos Estados Unidos, em que a saúde não é gratuita. A gente vai comparar Noruega com o Brasil? Estados Unidos com o Brasil? Piada, né, gente? É brincadeira. Aqui é o país onde se cria um monte de direitos sem exigir deveres, onde a política brasileira não tem qualquer moralidade, onde o dinheiro do pobre, do rico, do microempresário, do grande empresário deveria voltar em serviços para a população, em ações para diminuir a desigualdade, mas essa grana toda vai parar em esquema de corrupção, em propinodutos, no trem da alegria das emendas, para sustentar estatais e benesses da altíssima classe dos servidores públicos desse país. Eu sei disso. Você sabe disso. O nosso bolso sabe disso. Enquanto não houver seriedade no trato do dinheiro público no Brasil, falar em aumento de imposto é criminoso. É criminoso. Falando em criminoso, o nome do cabra, investigado, é Júnior Mano, do PSDB do Ceará. Pois é, gente, mais um deputado na mira da Polícia Federal. A cidade de Nova Russas, no interior do Ceará, foi o município que mais recebeu recursos por meio de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano, PSB, alvo de mandado de busca e apreensão da PF hoje. O município, gente, peraí, é comandado por quem mesmo? Por Jordana Mano, que é o quê? A esposa do parlamentar. Eu não falei para vocês ontem, gente? A emenda vai para a esposa, vai para a empresa do irmão, né? A Polícia Federal não informou se a prefeita também é investigada na operação, mas tem que ser, né? Não tem como separar o casal. Buscas foram feitas em Nova Russas, mas a corporação também não deu detalhes de quem foi alvo das ações. Também foram feitas buscas em outros municípios, Eusébio, Fortaleza, Canindé e Ebaixiú. Não está muito claro aí se os alvos eram vinculados às prefeituras das cidades ou se era coisa particular, enfim. Mas ontem eu falei para você desse propinoduto, gente, que existe, que é assim, debaixo do nariz de todo mundo. Você vai investigar emenda de senador, emenda de deputado, emenda PIX, né? Vai para a prefeitura, onde ou se tem um parente do deputado ou um correligionário muito próximo, e quando você vai acompanhar, aquela prefeitura, aquele município ou mesmo o estado fez uma contratação de uma empresa que é de um parente do deputado ou de um laranja do deputado ou do senador. Muito comum esse povo ter laranjas para cima e para baixo. Né? Muito comum essa gente lavar dinheiro, por exemplo, em posto de gasolina, em restaurante, na compra de cavalos milionários aí, de cavalos que valem milhões e milhões em dinheiro. Né? Então é muito comum isso acontecer. Muito, muito, muito. Não tem raridade nenhuma nisso, não precisa nem cavocar muito. Então, a gente precisa ter realmente uma fiscalização muito maior, essa gente precisa pagar aí pelos crimes que comete. Então, hoje, para estrear essa patada do dia, ó, é para você, Júnior Mano, para você. Por enquanto, para você. Quem sabe depois para sua esposa,
prefeita que recebeu a maioria das emendas do dinheiro público aí no seu município. Toma vergonha na cara, Júnior Mano, toma vergonha. Eita, gente. Vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje falei rápido demais, né, gente? Nossa Senhora, veio uma matraca aqui, eu fui falando. Vou colocar alguns trechinhos aqui no Instagram, alguns cortes para vocês. Não se esqueçam de fazer as suas avaliações, de curtir, compartilhar, de seguir. E vamos que vamos, gente. Vamos que em frente, que atrás vem gente. Super beijo para vocês e tchauzinho.